Prezados amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. É sempre uma alegria poder estar nesta casa, retornar a esta casa, relembrando os tempos da juventude, os tempos da mocidade, os tempos da evangelização, tendo a oportunidade de retribuir um pouco do que eu aqui aprendi, através de trabalhadores incansáveis, encarnados e desencarnados, que são responsáveis por colaborar com os pais, que se dedicam a trazerem os seus filhos aqui, a fim de receber os ensinamentos cristãos do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, à luz da claridade consoladora que nos liberta, que nos ajuda e que nos exorta constantemente a realizarmos essa transformação íntima, dia após dia. O nosso Divino Mestre, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele era claro em uma das suas frases: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Como dizia o nosso querido Mahatma Gandhi, esse espírito iluminado que viera em outra religião, trazer o exemplo, vivenciar o exemplo de um espírito brando, de um espírito pacífico, de um espírito bom, colaborador direto do Cristo, dizia: se todos os escritos se perdessem, se todos os livros da terra fossem perdidos e sobrasse o Sermão do Monte, nada seria perdido. Porque Jesus, o Espírito responsável pela reencarnação de todos nós, aquele Espírito que comanda a evolução do orbe terrestre, condensa a sua moral cristã no Sermão do Monte. E ele é categórico: bem-aventurados, felizes daqueles que são brandos e que são pacíficos. E o Kardec, através dos imemoráveis espíritos que colaboraram com a codificação, vem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo nos dizer o que é ser brando, o que é ser pacífico, mostrar a nós a nossa pequenez moral, baseada nas injúrias, nas violências, na falta de paciência, na falta de resignação, na falta de obediência à vontade soberana, justa e misericordiosa de Deus. Aquele que nos oportuniza inúmeras reencarnações, a fim de tentar angariar cada reencarnação um pouco mais de paciência, um pouco mais de brandura, um pouco mais de mansuetude, que é o que nós precisamos para que possamos um dia realizar a transformação e uma transição planetária, para que no mundo regenerado, o seu irmão, a sua irmã, possam conviver em harmonia, na paz, no equilíbrio, no discernimento e na tolerância recíproca. Seja o espírita, católico, evangélico, budista, ateu, mas o verdadeiro manso e pacífico, aquele que é bom, aquele que é humilde de coração, aquele que é resiliente, tolerante às dificuldades, para que a evolução
possa oportunizar um amadurecimento do espírito através das dificuldades. Mas Jesus, naquela época, já dizia para os seus discípulos que era necessário ser manso, que era necessário ser pacífico, porque herdariam a terra. Só que os discípulos, assim como nós até hoje, muitas vezes não conseguimos compreender as mensagens do governador espiritual, porque era de uma psicologia profunda, que muitas vezes escapa à nossa compreensão. E então Jesus estava com os seus discípulos na casa de Simão Pedro, e ele fala da brandura, da mansuetude, e os discípulos perguntam para Jesus o que significava aquilo. E então, o nosso querido Neio Lúcio, através do Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, na questão 17, no capítulo 17, denominado Exaltação da Cortesia, vem revelar qual que era esse sentido, o que era ser brando, o que era ser pacífico. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre às bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? É o que nós muitas vezes refletimos. Ser manso e ser pacífico, principalmente há 2000 anos atrás, que o mundo era muito mais violento, em que a sobreposição do mais forte era mais clara, mais contundente, onde era trazido ao seu semelhante as dores, as lágrimas, as injustiças, os assassinatos. Então os discípulos ficam espantados com aquilo. Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Eram os questionamentos dos discípulos. Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos, entre a indagação e a curiosidade. Jesus, na sua pedagogia esplêndida, deixava os questionamentos se transbordarem no ar, para que depois de certo tempo, ele arrematasse com a sua sabedoria de um espírito de escol, de um espírito de luz. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Divino Mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhantes bênçãos? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Olha, o questionamento de Judas fazia sentido. Como é que a gente iria contemporizar a violência, ficar sem reação, sem fazer nada, diante de pessoas injustas, que sobrepujavam os seus semelhantes, principalmente naquela época? Vagueou o olhar através dos circunstantes,
como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro, então, cobrou ânimo e perguntou: sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então Simão Pedro também estava com dúvida. Ele queria entender o que era aquele manso, o que era aquele pacífico. Se alguém o desfeiteasse na sua casa, se o desrespeitasse, o que ele deveria fazer então? Para possuir a terra, porque até então aqueles discípulos estavam ávidos por conhecimento, estavam ávidos querendo entender as passagens, os ensinamentos do Mestre, que eram vivenciados cotidianamente ao lado dos escolhidos, que ele queria ensinar e demonstrar. O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo: enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas, que se veste de uma prudência em excesso, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então, não é se acovardando na inação, na preguiça, na covardia, para satisfazer o convencionalismo humano, que nós iremos resolver os problemas. Não precisamos de injúrias, de violências, de cólera. Entretanto, às vezes é necessário o verbo construtivo, o verbo consolador, o verbo edificante. Era isso que Jesus estava explicando aos discípulos, através da cordialidade, através do respeito aos semelhantes. Jesus então disse: exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Todos nós, em qualquer situação, seja ela qual for, de agressão a nós devemos a cortesia. Nós devemos a cortesia aos semelhantes. A maioria de nós, e muitas vezes, na maioria das situações, não conseguiremos, mas era o que Jesus queria passar, era o que Jesus queria nos ensinar, e é o que nós devemos esforçar constantemente para matar todos os dias esse leão que habita em nosso espírito, em nossa alma, que nos exorta ao revide, que nos exorta à vingança, ao revanchismo, porque somos acostumados, a nossa estrutura espiritual, psicológica, está acostumada à vingança que trazemos de outras eras, ao revide, ao revanche, à resposta desequilibrada, que não constrói, que não agrega, ao desequilíbrio. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio, bem-aventurados os filhos da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão, ignorante, que o solicita sem saber o que pede, Então Deus te oportuniza pessoas para exigir de nós, no nosso convívio diário, a tolerância, a paciência, a brandura de coração, a mansuetude,
a cordialidade, essa doçura que nós devemos ter no trato humano, mesmo que aquela convivência seja difícil, mas a gente só vai aprender se a convivência nos exigir. Porque como é que a gente torna paciente? É exercitando a paciência. Como é que você se torna brando e pacífico? É tendo as experiências, é tendo as oportunidades no trabalho, dentro de casa, com seus familiares, com seus entes queridos, com os nossos amigos, com os espíritos que Deus coloca em nossas vidas, para que essas pessoas, esses irmãos, possam serem o cinzel que vão lapidando o nosso íntimo, através das experiências, das oportunidades. E quantas vezes nós falhamos, diariamente, constantemente. É quando a gente olha para o Mahatma Gandhi, que faz uma revolução pela paz, pelo amor, sem ofender, sem agredir. Quando ele estava caminhando e é agredido por um soldado com um soco no rosto, Mahatma Gandhi cai no chão, machucado, silenciosamente, aure forças, levanta novamente, leva outro golpe, cai no chão, e o soldado critica, perguntando-lhe: quem que te ensinou a se acovardar desse jeito? Mahatma Gandhi, naquela mansuetude, naquela brandura, mas que aquele magnetismo de alma, aquele magnetismo que se impõe com o olhar de um espírito maduro, olha para ele nos olhos do soldado, aponta para o crucifixo que ele carregava no pescoço e diz: foi este homem que você carrega no seu crucifixo. Esse é um espírito manso, esse é um espírito pacífico. E o soldado começa a chorar compulsivamente, de vergonha, de constrangimento, afetado com aquele magnetismo daquele espírito bom, com aquela energia magnética que constrangeu aquele espírito, que até então não conseguia compreender a lição que Mahatma Gandhi queria nos ensinar. Essa é a mansuetude que nós devemos desenvolver. Mahatma Gandhi se acovardou? Ele ficou em silêncio, apanhou calado? Não. Conversou e explicou, mostrando ao soldado agressor o que ele aprendera com aquele homem que ele carregava no seu crucifixo. Esse é o exemplo de um espírito manso, de um espírito brando, de um espírito pacífico. Jesus continua: abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. A violência pode até resolver o problema de imediato, mas é por pouquíssimo tempo. A violência resolve o problema de forma imediata, mas é por pouquíssimo tempo. A brandura, a mansuetude, o exemplo no bem, é uma plantinha que demora a crescer nos corações dos espíritos que observam aquele espírito que está exemplificando a brandura, que está demonstrando a caridade. Mas a mansuetude e a brandura transformam almas e corações em definitivo.
em definitivo. E quando nós olhamos para o mundo, analisando a geopolítica, as dores, as guerras entre nações, as guerras entre bairros, dentro de bairros, a necessidade que nós temos de transformar através do exemplo edificante e construtivo da humildade, da paz. Somente a paz para transformar, porque a violência gera corações revoltados. A violência gera corações de crianças revoltadas, que se perdem para o tráfico, que se perdem para facções, que estão dispostas a matar ou morrer sem um sentido, simplesmente porque só aprenderam a violência. As guerras geram fundamentalismo religioso, a raiva, o ódio. Não se lava o sangue com o sangue. E quantos séculos a fio a humanidade tem na sua estrutura psicológica dos espíritos reencarnados a chave como solução de problemas, a imposição através da força, a subjugação coletiva ou individual. Coletiva ou individual. E aqui eu me refiro em todos os estratos sociais. As revoltas de corações, dentro dos lares, pais que não souberam educar os filhos com amor. Muitas vezes, quando estou de plantão na delegacia, infelizmente nós temos que prender e deter um agressor de violência doméstica. Nós assistimos adolescentes, jovens, participando de um lar de violência, em que ele crescera, que esse jovem crescera 15, 20, 30 anos, o pai agredindo a mãe. O resultado provavelmente será filhos violentos. Porque é o que ele aprendeu. É o que ele aprendeu. Nós vamos incorporando na estrutura psicológica o que a gente vê. O que o filho vê o pai fazendo, a mãe fazendo, os seus familiares fazendo. O exemplo arrasta. O exemplo é o verdadeiro transformador. O exemplo é o verdadeiro transformador. E Jesus continua: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Olha o que Jesus fala. Tratar o rico e o pobre. Saber tratar o rico e o pobre. Às vezes você trata bem o pobre e joga o pobre contra o rico. O empregado contra o patrão. Temos que ter sabedoria para tratar todos com mansuetude, com brandura, com amor. Saber tratar o culto e o inculto. Porque muitas vezes nós ficamos ensimesmados num pensamento pequeno de criticar o rico, de criticar o culto.
Mas a humildade do espírito independe de condição financeira, independe de conhecimento intelectual. Obviamente, a prova da riqueza é mais perigosa. A prova da intelectualidade, do poder é mais perigosa. Como dizia Chico, necessitam de nossas preces, de nossas orações, porque a queda é bem maior. E nós, muitas vezes, temos a mania de criticar, de apontar. Ao invés de criticar e de apontar, porque às vezes, na condição do outro, faríamos igual ou pior, elevemos o nosso pensamento ao alto e façamos uma oração para aquele que está abusando do poder, que está abusando da riqueza, que está abusando da intelectualidade. São provas perigosas. São provas perigosas. E Jesus abraçava a todos. Jesus acolhia a todos. Não por acaso o nosso divino mestre visitara Zaqueu. Não por acaso. Porque aquele rico estava ávido pelos ensinamentos do divino mestre. E Jesus fora até ele. Fora almoçar com Zaqueu, seus discípulos. Ao invés de apontarmos, de criticarmos, critiquemo-nos. Critiquemo-nos. Porque a gente tem a capacidade de nos transformar, de evoluirmos-nos. Como a nossa irmã lera a mensagem anteriormente, nós precisamos de todos, porque nós precisamos praticar. A escola é o mergulho na carne, para que nós possamos praticar com os nossos familiares, com as pessoas que Deus coloca em nossas vidas, mas a caminhada ela é individual. A caminhada é individual. Ninguém vai evoluir por você. Ninguém vai ficar brando e pacífico por você. O trabalho é em nós. O trabalho é em nós. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é o Senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Olha o que Jesus fala. Todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é Senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Era o governador da terra, nos exortando a mansuetude, nos exortando o respeito. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos, agora, nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Depois, passados 19 séculos, os Espíritos, sob a coordenação do Cristo, nos ensina no capítulo 9 o que é ser brando, o que é ser pacífico. Mas a brandura não é a brandura hipócrita só de boca, só de língua. A brandura deve ser de coração. A brandura, a mansuetude deve ser de coração. Mas devemos fazermos os exercícios diariamente, passar em revista os nossos atos, as nossas atitudes, para que possamos transformarmos um pouco mais. Porque muitas vezes
nos encolerizamos, proferimos injúrias, violências, agredimos, machucamos. Devemos conquistar a nós mesmos, como dizia Emmanuel, aqueles brandos e pacíficos que possuirão a terra, primeiramente devem possuir a terra do seu próprio eu, a terra do seu próprio espírito, porque só assim possuiremos a terra no mundo regenerado. Não tem como possuirmos a terra, herdarmos a terra, se nós não possuirmos a nós mesmos, se nós não dominarmos a nós mesmos, as nossas más tendências, os nossos arroubos de egoísmo, os nossos arroubos de orgulho ferido, é um trabalho silencioso e demorado. E aqui, para finalizar, e demonstrar também outro exemplo de um espírito muito querido por mim e por nossa família, para finalizar, eu trago o exemplo do meu querido tio Bolivar. Foi um grande trabalhador espírita aqui em Goiânia, trabalhou muitos anos no Centro Espírita Lar de Jesus, com o Dr. Weimar, com a dona Cleusa. E muitos anos atrás, ele estava na Mocidade Espírita, em Minas Gerais, na cidade do Ituiutaba, realizando a campanha do quilo. A campanha do quilo, para quem não sabe, você passa com o pessoal num bairro, leva um saquinho, entrega para a pessoa e pede o alimento, fala que vai passar na próxima semana, para colher alimentos, donativos, mantimentos, para formar cestas básicas para as pessoas carentes, para levar para outros bairros. E o meu tio Bolivar assim foi, bateu na casa de um senhor, explicou que estava participando de uma campanha, que precisava de 1 quilo de mantimento e deixou um saquinho, pedindo para que ele pudesse dar alguma coisa para fazer aquela cesta básica. E o senhor pede para ele esperar um momento, vai lá dentro da casa, enche o saquinho de terra e entrega para o meu tio. Com aquele abuso, com aquele desdém, com aquela ironia, está aqui seu mantimento. Meu tio silenciosamente agradece, pega esse saquinho de terra, 1 quilo de terra preta, vai embora para casa. Na outra semana, volta com um vasinho de plástico, com a terra dentro e com uma flor para o homem. Bate na porta, o homem atende, e o meu tio Bolivar, segurando o jarro de flor, devolve a terra com uma rosa. O homem chora compulsivamente, pede perdão e aprende a necessidade da cordialidade e do respeito. Esse foi exemplo de um espírito brando, de um espírito pacífico. Será que nós, diante desse achaque, nós teríamos essa paciência, essa mansuetude, essa brandura, de plantar uma rosa no vaso e devolver a terra preta para este homem? Façamos essa reflexão. Pedimos aos Espíritos, aos nossos anjos da guarda, que nos ajude a transformarmos, a melhorarmos, a fim de sermos brandos
e pacíficos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um de nós, possa nos dar o bom ânimo, a força e a coragem para seguirmos de cabeça erguida diante das dificuldades da vida e assim herdarmos essa terra maravilhosa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que assim seja.